Um aviso rápido aqui do curso, beleza? Eu vou abrir as inscrições pro meu curso Ichigo Class, tanto pro Academy quanto pro English. Fique ligado, é um curso de idiomas, eu vou começar ensinando inglês e futuramente você que gosta de anime e mangá, quem sabe o japonês. Um anime que eu assisti que eu gostei muito é Koi of Tagode Warikinenai. É um anime que conta a história de Jun. Ele fez amizade com as gêmeas Rumi e Naori. Por quê? Porque eles eram vizinhos. Aquela coisa dos pais, né, terem certa proximidade e aquelas crianças que acabaram na mesma escola, crescendo juntas. E como todo anime de romance, né, vai ter um draminha. Que drama é esse? As gêmeas se apaixonam pelo Jun. Tá, eu sei que não faz muito sentido na vida real, porque quando você está na friendzone, é praticamente impossível você sair dela, né? E com relação à aparência delas, né, elas são praticamente iguais. O que diferencia? A pinta no rosto, e o tom do cabelo, e o modo como elas prendem o cabelo. Resumindo, Arumi, que é a gêmea mais velha, ela vai lá e se declara pro Jun, né? Ela confessa seus sentimentos e pede pra namorar com ele. Ele aceita, os dois estão super felizes juntos, rola beijo, enfim. Eles estavam até evoluindo. Mas a irmã sabia que a outra gêmea, no caso a Naori, estava apaixonada pelo Jun e ela se sente culpada. E por conta deste sentimento, ela termina com o Jun. Sim, não faz sentido você terminar com alguém que você gosta, mas era a irmã dela e tinha que ter o draminha básico de romance. Explicando um pouquinho da personalidade deles, o Jun, ele é nerd. A Arumi, que é a ex dele, né, ela é super atlética. E já a Naori, ela é a mais parecida com o Jun. Por quê? Porque ela também é nerd. Só que ela tem um defeito, né, que os japoneses pensam, que é aquela menina que ela fala exatamente o que vem na mente, assim, no estalar de dedos. Isso no Japão é ruim, porque eles têm aquela cultura de não posso falar exatamente o que estou sentindo, então vou reprimir os meus sentimentos, né? Então ela acaba tendo um pouco de dificuldade de se relacionar, de fazer amizade na escola. Foi exatamente assim que a Naori, que é a gêmea mais nova, se apaixonou pelo Jun, né? Porque quando eles eram crianças, ele ajudou ela a fazer as pazes com uma colega, né, da classe. E por conta disso, ela passou a admirar cada vez mais ele. Só que ela nunca teve coragem de dizer o que ela sentia, né? Tanto que quando a irmã começou a namorar com ele, ela ficou muito abalada. E adivinha? O Jun vai cumprir a promessa que ele fez pra Arumi. Então ele pede sim a Naori em namoro. Inclusive rola um abraço porque a Naori pediu, porque ele não tava muito afim de dar um abraço nela. Achei super errado o que ele fez? Achei. Ele não tem que cumprir a promessa que ele fez pra ex. Porque ele não tem sentimento pela outra. Como é que ele vai namorar com a outra se ele não gosta dela? Né? Ele vai fazer ela sofrer ainda mais. Inclusive estando junto. Está à distância, tudo bem, tá à distância. Ela tá sofrendo porque tá vendo os dois juntos. Mas você começa a namorar e você vê que o seu namorado não tá afim de você, que não faz nada por você, que nem ela teve que pedir um abraço. Que namorado é esse? E durante esse encontro dá pra ver a diferença gritante das gêmeas, porque a Naori, além de ter mais curvas, ela consegue conversar mais com o principal, porque os dois gostam das mesmas coisas, então a conversa flui. Inclusive, nem sei porque que ele namorou com a Atlética, né? É óbvio que o Jun, ele tá confuso, né, e sofrendo por conta do término que ele teve com a Arumi, mas nós temos aqui a Naori. A Naori, diferente da irmã, ela não tem pena e ela investe pesado no relacionamento. Como isso, Giovanna? Porque tem uma cena que ela vai visitar o Jun, e aí os dois estão deitados na mesma cama, só que um do ladinho do outro, com uma certa distância. Ela vai se chegando ali de mansinho, pega o braço dele como travesseiro. Ele até meio que reclama, mas ele fica ali. Sabe aquele cara que, tipo, ele quer se fazer de difícil, mas tá deixando rolar? Pois é. Aí ela vai lá e ela acaba descobrindo, né, conversando ali com ele, tentando se chegar mais, que ele, no passado, tinha interesse em saber o que ela lia, o que ela gostava, né? E ela fica interessada nisso. Nossa, então quer saber que você tinha interesse em mim lá atrás? E por conta disso, um beijo acaba acontecendo, só que o anime não quer mostrar esse beijo pra gente. Então eles mostram, no instante que vai ter o beijo, Arumi, né, que ela tava no meio de um jogo. Como se eles quisessem dar um sentimento de culpa pro beijo que o Jun teve com a Naori. E a gente vê que a Arumi, ela tem uma amiga, né, na escolinha, que ela realmente é a mais sensata ali, porque ela chegou pra ela e deu uma bronca. Porque assim, como é que você termina com o Jun ainda gostando dele? Porque assim, você não pode fazer os outros felizes se você está infeliz. E detalhe, agora que ele está namorando com a Naori, o que vai acontecer se ele acabar se apaixonando por ela? Se nada acabasse acontecendo, ele até poderia voltar com a Arumi, mas será que isso seria correto? Porque, gente, ficar aqui, aí vem pra cá, as duas são gêmeas, é a mesma casa, é a mesma família,
né? Você tem toda aquela questão de infância, né? Você não quer se meter numa confusão dessa. Ou seja, a decisão estava com o menino, né? Ele poderia ficar com a Naori ou terminar tudo e voltar com a Arumi. E aí a gente fica naquela dúvida, o que será que vai acontecer? Como é que vai se desenvolver? No dia seguinte, a conversa ali na escola começa a se desenvolver naturalmente. A Naori tá super feliz que ela tá namorando com o Jun. E eles estão conversando de coisas nerds, falando de assistir até uma trilogia. E ela até dá uma rebolada no meio da sala de aula. Detalhe que ela tava rebolando porque ela estava empolgada conversando daquele assunto. Inclusive, quando chega a irmã, né, logo depois, ela dá uma bronca, né, como irmã mais velha. Fala assim, caraca, tá terminando o horário do almoço, senta porque vai ter aula. E o Jun acaba combinando de ir na casa desse amigo, né, sem a Naori, justamente pra pedir conselho, coisa de homem pra homem. Só que esse amigo não é muito bom, né, porque ele é aquele amigo que só segue os instintos, ele não tem muitos sentimentos, né. Só que justamente por ter instintos, ele sabe que o Jun tá encrencado com as gêmeas. Chegando na casa do amigo, né, ele confessa que ele gostava da Naori. Ele tentou, inclusive, se declarar pra ela, mas ela rejeitou. Por quê? Porque ela já gostava do Jun. E como bom amigo, ele se manteve distante, né, por respeito. E ele falou o seguinte, só você não notou, porque todo mundo tava sabendo que as duas eram apaixonadas por você. Ele ficou surpreso, né, o Jun, porque ele sabia dos sentimentos da Arumi, porque a Arumi pediu pra ficar com ele, né, pra namorar. Já a Naori, ele foi pego totalmente de surpresa. E o amigo, ele simplesmente fala, não sei por que você tá fazendo drama, porque se fosse comigo, eu teria ficado com a Naori. E aí o Jun, ele comenta, cara, mas quem eu namorei foi a Arumi, e eu ainda tenho algum sentimento por ela. Só que esse amigo, apesar de ser um tosco, ele é amigo dele mesmo. Então ele fala pra ele o seguinte, você tem que se decidir, não pode ficar nessa, não sei o que eu faço. Passando pra cena da Arumi, né, ela tá lá no meio de um jogo e infelizmente ela acaba aí torcendo, né, o pulso. E ela tá muito mal, não só pelo término, mas pela questão, né, dela não poder participar do outro jogo, que ela se machucou, e ela fica bem depressiva. E a irmã, a Naori, inclusive, chama o Jun pra falar com ela. Não, vai lá, porque a menina tá numa situação ruim, ela não tá querendo falar com ninguém aqui de casa. Aí o Jun vai lá com toda a paciência do mundo, só que ele ainda tem sentimentos, né, pela Arumi. É ex, né, e ele terminou sem querer terminar. E aí, quando ele vai consolar ela, acaba rolando um clima, e ele quase beija a Arumi de novo. Só não aconteceu porque a Naori tem faro. E bem antes de acontecer, ela pergunta, tá tudo bem aí? E aí não rola o beijo, né? Os dois saem lá do quarto. Enfim, ele fala, não, desculpa por te preocupar. E a Naori, ela sente, caraca, você é um péssimo ator. No dia seguinte, esse amigo, né, confessa ali pra Naori que por mais que o Jun tenha namorado Arumi, o primeiro amor dele foi ela, né? Olha a dica que ele já deixou ali. Gente, esse anime é bom, mas tem um problema, o protagonista. O protagonista, ele não quer se decidir, ele tá confuso, ele tá fazendo as duas sofrerem, né? E ele não vê isso. Então, assim, pelo meu palpite, ele vai ficar com a Arumi. Giovanna, por quê? Veja bem, ela se declarou pra ele. No momento que ela se declarou, por mais que ele tinha aquela paixonite de infância pela Naori, nada tinha rolado entre eles. Então, quando ele começou a sair com Arumi, ele começou efetivamente a sentir algo a mais por ela, né? Não foi só aquele desejo platônico. Inclusive, rolou beijo entre os dois, né? Rolou uma química. Se não tivesse rolado, inclusive, ele teria terminado, o que não aconteceu. Quem terminou foi Arumi por sentimento de culpa com relação à irmã. Ah, mas Giovanna, a Naori combina mais com ele, tem os gostos dele. Sim, mas tem um problema. Por mais que ela tenha sido apaixonite de infância, ela não teve a atitude, né? Ela foi covarde nesse aspecto. Ela podia ter falado pra ele, justamente porque ela tinha mais papo com ele, que ela estava apaixonadinha. Mas ela esperou demais e acabou perdendo pra irmã. Eu acredito que ele vai ficar com a Arumi por conta disso. Lembrando que o meu palpite é por conta desses 3 primeiros episódios. Não sei como é que vai se desenrolar daqui pra frente. Pode ser que mude? Pode ser que mude. Será que ele fica com as duas? Cara, é uma possibilidade, mas... eu não gostaria, tá? Eu acho que ele tem que decidir, inclusive porque são gêmeas, cara, porque seria um crime ele ficar com as duas. E como é um romancezinho de escola, ele vai ter que escolher. Eu acho que se ele ficar com a Arumi vai ser por conta de tudo isso que eu expliquei pra vocês. Eu só achei que faltou um casal secundário aqui. Teve 3 episódios, apresentou um amigo, mas cadê? Cadê aquele romancezinho que tem o principal, mas tem um casalzinho secundário? Faltou isso nesse anime. E não é por falta de personagem, tá? Inclusive, tô achando que nos próximos
próximos, eles vão até apresentar pra gente novas personagens femininas, mas provavelmente vai ser aquela coisa, ela vai querer ficar com o principal, não com um amigo dele. Então assim, poderiam ter desenvolvido mais, né? Mas quem sabe, se tiver outras personagens femininas, as irmãs gêmeas acabam se unindo contra uma inimiga em comum. Isso também pode acontecer e é bem característico desses animes de romance, né? Vamos seguir assistindo pra ver como termina. Só um aviso, gente, eu faço muitos stories na rede vizinha Rosinha, tá? Então, se você ainda não me segue, tem o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Bye!